Imagine um sistema onde bilhões de reais são transferidos diretamente do governo federal para estados e municípios, sem a necessidade de convênios ou projetos detalhados. Essa é a realidade das chamadas emendas PIX. Enquanto o Congresso Nacional defende sua eficácia e agilidade, o Supremo Tribunal Federal levanta questões sobre transparência e legalidade. Neste vídeo, vamos explorar como funcionam as emendas PIX, o que está em disputa entre os poderes, quem está certo do ponto de vista ético e jurídico e como essa ferramenta é usada muitas vezes como moeda de troca política nos bastidores de Brasília. Assista este vídeo até o final e deixe o seu comentário, porque eu quero muito saber a sua opinião sobre esse tema. Ela é muito importante para o nosso debate aqui. As chamadas emendas PIX são transferências especiais de recursos do orçamento federal, enviadas diretamente para estados e municípios, sem a necessidade de convênios ou projetos burocráticos. Pessoal, antes da gente entrar a fundo neste assunto, eu quero pedir para você um favor bem rápido. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e compartilha este vídeo com mais gente. De verdade mesmo, isso faz toda a diferença para que a gente continue trazendo informações importantes que muitas vezes a grande mídia não mostra. Recado dado, agora vamos entender melhor como tudo isso funciona. As emendas PIX foram criadas a partir da Emenda Constitucional número 105 de 2019. Elas surgiram com o objetivo de agilizar a execução de políticas públicas locais, permitindo que o recurso público chegasse diretamente ao destino final, sem passar por tantos filtros burocráticos. Essa modalidade ganhou ainda mais força durante a pandemia, quando a necessidade de agilidade se tornou essencial. Diferente das emendas tradicionais, que exigem projetos detalhados, convênios e uma série de comprovações antes da liberação do dinheiro, as emendas PIX simplificam o processo. O parlamentar indica o município ou o estado beneficiado e o valor a ser enviado. Depois disso, o dinheiro é transferido de forma direta, como em um verdadeiro PIX. Cabe ao prefeito ou ao governador aplicar os recursos de acordo com a finalidade permitida por lei, como investimentos em saúde, educação ou infraestrutura. No Congresso Nacional, esse modelo de emenda é visto como uma forma de descentralizar o poder e dar mais autonomia às bases locais. O parlamentar consegue mostrar resultado concreto para sua região, fortalecendo seu vínculo eleitoral. Mas, claro, como em tudo na política brasileira, nem tudo é tão simples quanto parece. Apesar de juridicamente as emendas PIX estarem respaldadas pela Constituição, o Supremo Tribunal Federal vem contestando aspectos importantes da execução desses recursos. A principal crítica do STF é a falta de transparência e de critérios claros na distribuição dessas verbas. Em decisões recentes, o ministro Flávio Dino determinou que o Congresso Nacional detalhasse como seria feita a identificação dos autores das emendas, especialmente nos casos em que houve alterações no destino dos recursos. O STF entende que a execução dessas transferências especiais, sem controle rigoroso e com pouca publicidade, pode ferir princípios constitucionais como a moralidade, a impessoalidade e a publicidade. Além disso, existe a preocupação de que as emendas PIX sejam usadas como instrumento de favorecimento político, onde aliados recebem mais recursos enquanto opositores ficam de fora, algo que fere diretamente a lógica republicana de tratamento isonômico. Do ponto de vista jurídico, no entanto, o Congresso está dentro da legalidade. As emendas individuais impositivas, inclusive na modalidade de transferência especial, têm respaldo na Constituição. E há de se dizer, o problema não é o mecanismo em si, mas o seu uso sem os devidos controles e transparência. Eticamente, a história é outra. O desenho atual favorece o personalismo político e o clientelismo. Em vez dos recursos serem distribuídos com base em necessidade técnica, acabam muitas vezes servindo para fortalecer projetos eleitorais individuais. Esse uso político dos recursos públicos é eticamente reprovável e vai de encontro à boa prática da gestão pública. Agora, o ponto mais sensível de toda essa discussão é como o STF tem utilizado esse tema das emendas como instrumento de pressão política. Não é difícil perceber que, em momentos de conflito entre o Congresso e o Supremo, os escândalos envolvendo emendas PIX voltam a ganhar destaque.
Em momentos de harmonia entre os poderes, o assunto simplesmente some do noticiário. A insegurança jurídica criada pelo próprio Supremo, que ora suspende pagamentos, ora permite a continuidade das transferências, acaba deixando os parlamentares vulneráveis. Esse ambiente favorece a chantagem política. Se o Congresso não se alinhar com as pautas de interesse de determinados setores do Judiciário, há sempre uma carta na manga pronta para ser usada. Um exemplo recente foi o caso do deputado Sóstenes Cavalcante, que foi intimado pelo Supremo a explicar declarações sobre o uso de emendas para pressionar a presidência da Câmara dos Deputados. Segundo reportagens, a ameaça seria de controlar emendas de comissões que somariam mais de 6 bilhões de reais, caso a pauta de anistia aos envolvidos nos eventos de 8 de janeiro não avançasse. Episódios como esse mostram que, além de uma ferramenta de execução orçamentária, as emendas PIX também se transformaram numa potente moeda de troca política. Outro dado que chama a atenção é o crescimento exponencial do volume de recursos movimentados através desse mecanismo. Segundo o levantamento recente, o valor das emendas PIX passou de pouco mais de 600 milhões de reais em 2020 para mais de 7 bilhões de reais em 2024. Esse aumento expressivo elevou o grau de tensão entre o Executivo e o Legislativo, pois o Congresso passou a controlar uma fatia significativa da execução orçamentária, algo que tradicionalmente era de domínio do governo federal. Em resposta às exigências do STF, o Congresso prometeu adotar mecanismos de identificação de autoria e realização de reuniões públicas para discutir as emendas. No entanto, até agora, as mudanças implementadas ainda são vistas como tímidas diante da complexidade do problema. O fato é que hoje, as emendas PIX representam tanto uma oportunidade quanto um risco. Se forem usadas com transparência, podem ser um instrumento poderoso de descentralização e fortalecimento da democracia local. Se forem manipuladas de forma escusa, se tornam apenas mais um capítulo da longa história de aparelhamento do Estado para interesses pessoais e políticos. O desafio está em encontrar o equilíbrio, garantir agilidade na execução dos recursos públicos, mas com responsabilidade, transparência e fiscalização adequada. E aí, na sua opinião, quem está agindo corretamente nesse embate? O Congresso, que defende sua autonomia para executar o orçamento, ou o STF, que tenta impor critérios de transparência, mas ao mesmo tempo cria um ambiente de instabilidade e politização do tema? Quero muito ler a sua opinião nos comentários. Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe este vídeo com quem precisa entender como funciona a política brasileira nos bastidores e, claro, não esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Até o próximo vídeo.